Marcos Araújo, que o Bin Laden ainda está no Bin Ladenistão, que é o tema do teu livro? Tu acha que ele ainda vive, se esconde naquela zona tribal entre Paquistão e Afeganistão? Deixa eu ele ainda existe? a pergunta ele dele. ainda é, ou ele ainda é somente uma entidade, né? Tu acha que o Bin Laden ainda está vivo? Eu acho que o Bin Laden está vivo por um motivo muito simples. No dia em que Osama Bin Laden morrer, todas aquelas pessoas que estão em torno dele e que não são muitas, ou aquelas pessoas que têm nele algum tipo de referência política e religiosa, serão as primeiras a dizer ao mundo: Osama Bin Laden entrou no paraíso, porque morreu lutando contra os infiéis. Eu acho que nós saberemos muito rapidamente no dia da morte de Osama Bin Laden. Mas até por isso mesmo continuará muito vivo. Pelo legado do ponto de vista islâmico? Certamente, porque na visão religiosa fanática das pessoas que cercam Bin Laden, o fato de ele ter morrido em plena jihad, como um guerreiro que enfrenta o superpoder, o grande satã que são os Estados Unidos, essa vai ter sido a única morte, digamos, honrosa, a única morte digna de uma pessoa com as convicções dele. Mas eu imagino que hoje o papel do Bin Laden seja bem menos politicamente efetivo do que a sua própria imagem pública. Eu não tenho certeza se ele está nos territórios tribais do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão, ou numa grande cidade. Muitos dos seus seguidores, muitos dos seus colaboradores, dos grandes operadores da Al-Qaeda foram presos nas grandes cidades do Paquistão. E são metrópoles. Karachi, por exemplo, é uma cidade com praticamente a mesma população de São Paulo, onde é tão difícil encontrar qualquer pessoa, seja Bin Laden ou um anônimo, quanto em qualquer grande cidade do mundo. Agora, esse conceito de guerra global ao terror que foi cunhado pelo presidente Bush, que deflagrou todo esse processo, Bush filho, ele até certo ponto foi um pouco amenizado quando o Obama assumiu. Ele nem usa mais essa expressão que estava cristalizada. Ele passou a ter uma visão, digamos, mais light, se é possível dizer isso, em relação a esse tipo de tema. Mas, diante de tudo que ainda há por fazer em relação a essa questão, como tu imaginas que seria de fato, na prática, a postura de Obama diante de um discurso pacifista, ou pseudo-pacifista, que ele defendeu durante a campanha e depois da posse? Como é que deve ser a era Obama diante dessa questão? Eu acho que o presidente Obama ainda não disse a que veio no cenário internacional. Eu acho que a postura do presidente Obama se beneficia extremamente das condições que se criaram nos Estados Unidos de repúdio, especialmente à guerra no Iraque. Acho que o Afeganistão não é uma questão que mobilize a opinião pública americana da maneira como mobilizou o Iraque, mas o presidente Obama claramente diz que pretende prosseguir no Afeganistão pelo menos por mais em torno de 2 anos, até que haja algum tipo de condição que permita a retirada do exército americano, das forças americanas. Não me parece que haja nesse momento nenhuma mudança de substância no caso do Afeganistão em relação à estratégia que o governo Bush teve. Me parece que é um pouco, embora haja a mudança e tenha sido abandonada a expressão guerra global ao terror, eu inclusive digo no livro que me parece que a guerra global ao terror é uma coisa parecida com o sagrado Império Romano. Não era nem sagrado, nem império, nem romano. A guerra global ao terror não foi nenhuma guerra só, foram várias guerras. Não foi global porque se restringiu a uma região muito pequena do globo, e não foi ao terror porque o terror, como já disseram muitos analistas, o terror não é uma entidade, ele não é um Estado, ele não é uma organização política, ele é uma forma de luta a qual recorrem fanáticos, desesperados e outros tipos de organizações e de grupos políticos ao redor do mundo. Então eu acho que no lugar da guerra global ao terror, que era pouco mais que uma frase vazia, o presidente Obama não colocou nada além de continuar com uma política muito parecida com a do presidente Bush dentro do Afeganistão. Agora eu gostaria então de colher de ti, a partir da experiência que tiveste no Paquistão, no Afeganistão, com todo esse universo, o dia a dia, como é que foi lidar com essa cultura tão diferente, com gente que viveu e morreu sempre sobre o signo da guerra.
que tu nos passasse como é que foi o teu dia a dia. Só vou te pedir que tu espere um pouquinho, que agora a gente vai para o intervalo. Frente a frente volta em seguidinha. Não saia daí que o programa está muito bom.